Nesse mês de setembro, nós temos uma agenda muito especial, presidente. Temos as nossas programações de lives, temos cursos, vamos receber também os nossos parceiros. Começando com hoje, com a nossa live mensal que temos feito, né, com o Fique por Dentro. Amanhã nós temos o evento de posse da FENEM, aqui no sindicato à noite. No dia 11, nós teremos o nosso fórum de macro tendências tecnológicas e inovação com o pessoal da For Education. E no dia 14, o seminário de inclusão, que é um evento da Somos, que está bombando. Estamos com 138 pessoas participantes nesse evento, que vai ser no sábado, na parte da manhã. No dia 16, nós teremos o programa Educação, que é com o nosso superintendente Paulo Leite. No dia 18, a nossa formatura do MBA, da nossa primeira turma em Liderança e Gestão Educacional aqui à noite, onde vamos receber os nossos alunos, né, que fizeram durante os últimos 10 meses esse curso, e também todos os nossos professores. No dia 19 e no dia 20 de setembro, nós teremos novamente um curso aqui com a Áquila, que é o direcionamento estratégico, com essa nossa parceria, que tem dado muitos frutos aqui no Cinep. Lembrando que esse curso é uma imersão, então são 2 dias de muito aprendizado durante o dia inteiro, de 8 às 5 horas da tarde. E no dia 21 de setembro, nós teremos um curso no formato híbrido, que é o do profissional de apoio escolar. É um título, né, um tema muito solicitado pelos nossos associados, e nós vamos fazer de forma híbrida para prestigiar todos aqueles que estão aí no formato híbrido online com as nossas regionais. E no dia 27, encerramos então o nosso calendário do mês com o nosso programa Líder em Foco, que vai ser aqui no nosso canal do Cinep no YouTube. Nesse mês de outubro, nós teremos novas turmas dos MBAs do Cinep. O primeiro, lembrando que o nosso MBA é em parceria, né, com a Faculdade Arnaldo e também com a Link Educacional, que tem outros portfólios de cursos rápidos que vocês conseguem acessar na plataforma. Os nossos MBAs serão em coordenação avançada para os nossos coordenadores e também para o nosso curso de liderança, que foi um curso que deu muito certo, que nós tivemos feedbacks assim, maravilhosos. Então, foi tão pedido também, a gente vai ter uma nova turma desse tema, desse curso. O Troféu Guimarães Rosa e o Show de Educadores, ele é feito no dia 27 de outubro. Nós já fizemos uma divulgação prévia para todos os nossos associados. Nesse momento, a nossa inscrição é prioritária para os associados. Vocês fazem através do nosso canal do Simpla. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu passo para vocês as informações, mas as inscrições estão abertas. Nós temos um espaço maravilhoso lá no Cine Brasil Valorec, porém as vagas são limitadas. O Conecta, a gente passou por várias regionais, né? Tivemos em Pouso, tivemos em Varginha, Viçosa, Divinópolis, aqui em Contagem, e encerramos de forma muito grandiosa lá em Patos de Minas, ambiente que é chamado de Oceano, e a nossa palestra magna foi com a Manu Bezerra. Estávamos lá presentes conosco 26 instituições, 26 pessoas, aliás, representando as nossas instituições, tanto do superior quanto de educação básica, educação média, e foi muito proveitoso o evento, onde a gente teve os nossos parceiros que fizeram as palestras, né, também levando informações para os nossos associados, network e um delicioso café organizado por um buffet que nos atendeu lá em Patos. Pessoal, queria antes de mais nada agradecer a oportunidade, né? O bate-papo com você, é sempre um prazer grande encontrá-lo, voltar a Minas Gerais, né? Eu que sou mineiro, sou daqui de Belo Horizonte, há 10 anos já, quase 10 anos estou morando em São Paulo, onde eu venho trabalhando só com educação. Eu tenho uma carreira toda formada em advocacia e em contabilidade, sempre exerci a atividade como advogado, no começo em outros setores, que não o setor educacional, como a maior parte das pessoas que trabalham na parte administrativa financeira das escolas, né? Eu falo que as escolas têm 2 times, um time que desde a faculdade está se preparando para trabalhar na escola, e um outro time, esse time administrativo, esse time de back-office da escola, que ele normalmente passou pela faculdade sem imaginar que ele ia trabalhar com escola um dia. Esse é o meu caso. Estou aí com quase 20 anos de formado em Direito.
talvez um pouco mais, minha esposa sempre me lembra que na hora que eu faço a conta, eu já passei aí dos 20, mas há 10 anos venho me dedicando realmente só a atender escolas. E queria te agradecer mais uma vez o convite, agradecer o Cinep, é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Que é uma história à parte, né, professor? Porque a gente até então via muita iniciativa do ponto de vista de organização de mercado, de empresas no setor educacional, voltadas para a área pedagógica, né? E poucas iniciativas que estavam voltadas para o administrativo financeiro. Eu costumo dizer que toda vez que eu ia na BET, eu ficava um pouco chateado assim, ao visitar a BET, porque os estandes eram quase todos eles direcionados para o pedagógico. Eu também trabalhava nas escolas o dia inteiro, e não me sentia representado lá, porque tinha pouco produto para ajudar o time administrativo financeiro. O Isaac veio dentro desse contexto, ajudar o time de back-office, o time administrativo financeiro, o próprio mantenedor da escola, né, diretor-geral, dono da escola, a olhar para o lado empresarial e buscar soluções de natureza financeira para a sustentabilidade da escola. Né? A gente sabe que a escola particular tem um desafio muito grande, que é o desafio para o pai de pagar a mensalidade, e da escola de recebê-la, de sustentar ali toda aquela estrutura grande, né, de pessoas, de prédio, etc. O Isaac entrou nesse lugar em 2020, foi quando a iniciativa começou, e hoje já são 1.800 escolas, 700 mil alunos, quase 600 mil responsáveis financeiros que pagam a mensalidade da sua respectiva escola por meio da plataforma do Isaac. Acho que essa pergunta ela sempre surge nessa época do ano. Vou trazer uma provocação aqui da importância, primeiro, da gente falar sobre esse tema, né? Da gente falar do tema da gestão como um todo, e mais especificamente da matrícula. Por que a matrícula tem essa relevância tão grande para a escola? Eu queria destacar 2 pontos. Um primeiro que é educacional. Assim, quando a gente vai olhar para resultado de aprendizagem, a gente consegue perceber claramente como que os melhores resultados da aprendizagem estão na educação particular, nas escolas particulares, né, nos alunos das escolas particulares. E apesar disso, a gente tem apenas 20% do total de alunos matriculados hoje na educação básica brasileira. 80% ainda estão na escola pública. Então esse assunto, do ponto de vista pedagógico, ele tem uma relevância gigantesca, porque nós estamos falando de melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos na medida em que a gente expande a nossa rede privada de ensino. A gente precisa passar por essa discussão. O Cinep é o lugar onde as escolas encontram essa voz, essa proteção, essa união, para conseguir avançar do ponto de vista de aumento da sua base de alunos. Né? Então, do ponto de vista pedagógico, eu acho que esse tema é extremamente relevante. Agora, tem uma outra frente que é muito importante também, para a gente falar em captação de alunos, para a gente falar em matrícula de alunos, que é a própria sustentabilidade da escola. Né? A escola, ela existe para atender os alunos. Se a gente não conseguir manter um grande número de alunos dentro da nossa escola, e esse é um desafio que, enfim, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui um pouco quais as origens desse desafio, né? Por que ficou tão desafiador para nossas escolas estarem com salas cheias, com muitos alunos matriculados. Esse virou um desafio importantíssimo para que a gente mantenha a sustentabilidade de cada uma das instituições privadas que estão rodando no país hoje. É um desafio muito grande, obviamente, para os pais matricularem os alunos do ponto de vista da mensalidade. Do mesmo jeito que é um desafio para quem é gestor de escola lidar com o tema do recebimento dessas parcelas ao longo do ano. Vamos dizer que quando a gente matricula um aluno na escola, a gente está concedendo um crédito para aquela família. Então, acho que esse é um ponto de atenção para a gente, né? Porque a gente vai matricular o aluno na escola, a gente vai entregar durante o próximo ano letivo o curso na sua integralidade, e a gente precisa assegurar que a gente tem a capacidade de receber essas parcelas também. Então, é aí que a gente olha para o tema do crescimento e percebe toda a relevância que ele toma para a escola. Mas, para não deixar de te responder em relação a como que é que a gente faz isso, né? A gente faz isso olhando para a matrícula no ano inteiro. Acho que esse é o principal desafio que a gente precisa encarar. Porque agora a gente está abrindo as nossas escolas para rematrícula. A
A gente está colocando a nossa campanha de rematrícula e de matrícula de alunos para rodar mesmo, né, com publicidade, com marketing, etc. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse ciclo de matrícula para 2025, pensar como que a gente vai fazer para matricular o ano inteiro ao longo de 2025, 26, 27, 28 e assim sucessivamente. E só assim a gente vai conseguir efetivamente conseguir crescer o volume de alunos matriculados ano após ano, num olhar de médio e de longo prazo. Eu acho que esse ponto é um ponto super relevante e que eu trago alguns dados para ilustrar um pouco do desafio que a gente vive no dia a dia. A gente ouve falar muito que a nossa população está envelhecendo, né? Isso decorre de um padrão de comportamento mesmo das famílias brasileiras. A gente passou a ter menos filhos. À medida que a gente tem menos filhos, naturalmente a escola é impactada, ela começa a ter um número menor de alunos. Esse número hoje, média Brasil, é de 1,7 filhos por casal. Significa que cada 2 pessoas tem apenas 1,7 filhos, né? Não tem nem os dois, a gente não está conseguindo nem repor as famílias que a gente tem. E quando a gente olha especificamente para quem consome educação privada básica no Brasil, a gente tem um número ainda menor, um número de 1,2 filhos por casal. E daí a gente começa a entender um pouco onde é que a gente está inserido, né? A gente está inserido nesse ambiente mais escasso em relação a volume de alunos e mais farto do ponto de vista de pais, porque se antes, para a gente ter 500 alunos nas nossas escolas, a gente tinha 2 filhos por casal, então a gente tinha 250 pais e mães, hoje a gente tem quase que 1 para 1, né? Então vamos ter ali uns 450 pais para conseguir atendê-los e, consequentemente, ter o mesmo número de 500 alunos. É um esforço maior para se comunicar com esses pais e manter o número de alunos das nossas escolas. Isso chama atenção para a gente em relação à importância, professor, da gente se relacionar ao longo do ano. O senhor estava dizendo aqui sobre a importância, desculpa, estava falando da importância da gente planejar o nosso próximo ano do ponto de vista de matrícula. Como é que isso acontece na prática? Né? Do que é que nós estamos falando? Nós temos uma grande vantagem pelo tipo de serviço que a gente presta enquanto escola. A gente tem os nossos clientes, que são as famílias que nós atendemos, nas nossas escolas ao longo de 200 dias letivos. A gente tem 200 oportunidades de encantá-los e encantando-os, né, dialogando com eles, estabelecendo uma relação de confiança com esses pais, a gente consegue fazer algo para o qual a gente deve estar muito atento, é rematricular os alunos. Num ambiente escasso de alunos, a gente deveria, mais do que pensar em novos alunos, em trazer novos alunos, a gente deveria pensar em, principalmente, fidelizar os nossos alunos. Se a gente pensar quem vão ser os alunos da escola no ano de 2025, sua grande maioria, 80%, 90% dos alunos que nós teremos no ano que vem, eles já estão matriculados na nossa escola. Eles já são nossos clientes. Então, a gente precisa trabalhar o tema de fidelização com bastante profundidade, com bastante atenção, com bastante planejamento e com bastante capacidade de execução de um processo de conversa com essas famílias ao longo de todo o ano, para quando a gente chegar nesse período de agosto, de setembro, de outubro, onde a gente abre para rematrícula, a gente só assinar o contrato, né? Porque o processo todo de rematrícula dessa família para os anos letivos seguintes, ele vai estar sendo constantemente trabalhado pela nossa equipe. Então, olha, a gente tem uma perda natural nos anos finais, né? Então, se a gente pensar, se a gente pensar que a gente tem 12 anos, né, via de regra na escola, pensando aí de Fundo 1, Fundo 2 e meio, né, para pegar a título de exemplo, cada um obviamente vai ter que fazer a conta, se é uma escola exclusivamente infantil e Fundo 1 vai ter que fazer a sua própria conta, mas via de regra a gente vai ter 8% dos alunos nos anos finais. Além dos 8% dos alunos nos anos finais, a gente vai ter aí uns 2% de alunos que vão, ou por motivo financeiro não conseguir rematricular com a gente, ou por algum outro motivo, como por exemplo uma mudança mesmo de cidade. Isso leva a gente para um percentual de mais ou menos 10% de
perda do total de alunos que a gente tem matriculado nesse ano. Então, a gente precisaria repor aí pelo menos 10%. Isso numa escola que está operando no ponto ótimo. 90% de rematrícula é o ponto ótimo, é algo muito desejado. Mas eu diria que uma escola que tem aí já 85%, 86% de alunos rematriculados ano após ano, ela está fazendo um bom trabalho, ela está no caminho certo do ponto de vista de planejamento da rematrícula. Uma reflexão que eu trago dos gestores que estão nos acompanhando é a gente se colocar um pouco no lugar do pai e entender a dificuldade do pai em pagar a mensalidade da escola particular. Quando a gente olha de novo, para dados macroeconômicos e estrutura de capital, capacidade financeira mesmo, econômica, social, das famílias que consomem a educação privada no Brasil hoje, nós chegamos à conclusão que isso é o quarto principal gasto dessas famílias. O primeiro é imobiliário, o segundo é transporte, ou seja, casa, né, aluguel, financiamento da casa. O segundo é o transporte, o terceiro é a alimentação e o quarto é a educação. Então, obviamente, isso é muito relevante no orçamento da família. Então, consequentemente, a gente tem que trazer facilidade para essa família, né? Já que ele tem a dificuldade de pagar, na medida em que a gente traz alguma flexibilidade, alguma facilidade para ele pagar a escola, a gente naturalmente amplia a capacidade de pais matricularem alunos nas nossas escolas. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta. E, sim, a título de exemplo, uma das coisas que a gente disponibiliza hoje para as escolas parceiras do Isaac é a possibilidade de parcelamento da primeira parcela da anuidade escolar. Então, esse aí é um facilitador para aquele pai, na hora que vai fazer a matrícula, ele não ser impactado de forma tão brusca pela capacidade de pagamento naquele momento em que a gente está abrindo para a rematrícula da escola. Acho que é um ponto super importante, né? Eu acho que o marketing digital é algo que tomou conta das nossas vidas. Assim. Todo mundo, ou quase todo mundo hoje acessa as redes sociais e é impactado por estratégias, campanhas, notícias, conteúdos de marketing que acabam de alguma forma influenciando a todas as pessoas que estão nas redes sociais na hora de fazer as suas opções, né? Sejam por médicos, escolas, nutricionistas, academias, passa por todo o ambiente. Então, acho que é um ponto super relevante, mas a gente ainda percebe, professor, que, de novo, né, o principal volume de alunos do ano que vem, eles já estão matriculados na nossa escola. Então, uma coisa que eu acho que a gente precisa ficar muito atento é para como que é que a gente conversa com essa comunidade, inclusive do ponto de vista de posicionamento da escola em um ambiente digital. A escola tem muito conteúdo para compartilhar. E os pais têm muita sede por consumir esses conteúdos, né? Então, acho que é uma questão de juntar a fome com a vontade de comer, né? A escola escrever sobre esses conteúdos, se posicionar em relação a conteúdos ligados à formação das crianças. E hoje a educação parental, que passa a ser um tema muito relevante, muito presente nas nossas escolas, né? Eu sou pai do Lucas com apenas 1 ano e meio, professor. E eu confesso que é um desafio em vários momentos, né? Entender como que é que eu posso agir para melhor aproveitamento do Lucas, inclusive dentro do ambiente escolar, com o dever de casa, etc. Então, esse tipo de conteúdo, ocupar esse espaço, tem sido cada vez mais relevante para a gente tanto preservar os alunos e as famílias do ponto de vista de rematrícula, como também para a gente conseguir conquistar novos alunos para a escola. Mas é interessante, porque a maior fonte de novos alunos, ou seja, nós estamos falando aqui que é a fonte número 1 do ponto de vista de matrícula para 2025, é a gente conseguir rematricular os alunos que estão matriculados hoje em 2024. Mas como a gente ainda vai ter que trabalhar a atração de outros alunos, né, alunos vindos de outras escolas, ou eventualmente alunos ali nos anos iniciais que sequer estão matriculados em alguma escola ainda, a gente vai precisar, sim, olhar para qual que é a principal fonte de atração dessas famílias para dentro do ambiente da nossa escola, para conhecer a nossa proposta pedagógica, para conhecer o nosso prédio, conhecer o nosso trabalho, né, o nosso serviço. E o fator número 1 ainda, professor, é indicação.
Então, e a gente consegue perceber claramente como que ainda, em praticamente todas as escolas, a sua reputação, né, a satisfação dos pais que estão matriculados na escola é o principal fator de atração de novos alunos. Por isso que eu digo que na hora que a gente está trabalhando a rematrícula, a gente não está apenas trabalhando a retenção dos alunos atuais, a gente também está trabalhando a atração de novos alunos. Porque essas famílias promotoras, né, essas famílias que hoje falam bem da gente, que recomendam os serviços que prestamos nas nossas escolas para outras famílias, no clube, no churrasco de final de semana, nos encontros familiares, etc., isso tem um poder muito grande do ponto de vista de convencimento. Né? Não existe, eu acho, uma forma melhor da gente atrair os alunos, novos alunos para nossas instituições, que não sejam pela indicação e pela recomendação. E, de novo, né, é um ponto relacionado à gestão. Né? Porque o desafio da gestão dentro do ambiente da escola ele é muito grande. Vamos dizer que a diferença de uma escola com 200 alunos, 250 alunos, uma escola de 1.000, 2.000, 3.000 alunos, definitivamente não é a capacidade pedagógica. Você olha lá a escola, a potência da escola do ponto de vista pedagógico, muitas vezes a gente tem até na escola menor, às vezes mais resultado, mais resultado de aprendizagem mesmo, resultado pedagógico que na escola maior. Mas definitivamente existe uma diferença gritante em relação a como que a escola está estruturada do ponto de vista de gestão, da tomada de decisão. E é sobre isso que o senhor está me perguntando agora. Você está me perguntando o seguinte: poxa, Pedro, como que é que uma escola define o seu público-alvo, né? Como que ela enxerga, como que ela se enxerga enquanto escola, enquanto proposta de valor, e como que ela comunica isso para terceiros, né? E consegue identificar nesses terceiros que visitam a escola no período de matrícula, identificando, olha, esse aqui é meu público-alvo ou não. Eu acho que a gente tem alguns elementos para olhar nesse momento. Um deles, em se tratando de escola particular, sem sombra de dúvida, é a capacidade de pagamento. Né, pessoal? A gente precisa olhar para qual que é a renda dessa família. Eu acho que uma coisa que a gente normalmente nem pergunta, né, a gente concede crédito quando a gente vende um ano letivo em parcelas, e a gente sequer se preocupa em perguntar qual que a renda dessa família. Então já fica aqui uma provocação. Será que não vale a pena a gente incluir ali no formulário onde a gente está coletando os primeiros dados, a primeira informação, no campo até de caráter opcional, falar, olha, qual que é a renda familiar? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso está diretamente relacionado à capacidade de pagamento da parcela da mensalidade escolar. Às vezes, a gente vai conversar com um público que tem interesse em matricular na nossa escola, adora a nossa proposta pedagógica, adora os valores que estão sendo ensinados ali na nossa escola, mas eles não têm a capacidade de pagamento. Então, acho que esse, sem sombra de dúvida, é um dos pontos que a gente precisa olhar sob o aspecto administrativo financeiro, né? Garantir que temos propostas financeiras, mensalidade, tudo compatível com a renda daquela família. Só um dado para ajudar a fazer essa conta aqui, que eu acho que é bem interessante compartilhar. Uma família, aquela família que eu trouxe, a família média que consome educação privada brasileira, educação básica, ela vai gastar aí entre 12% e 15% da renda dela com escola, com educação. Então nós estamos falando que uma família de renda média aí de R$10.000 por mês, ela tem R$1.200, R$1.500 para gastar por mês com educação. Então se a gente tem uma família com um único filho, comparecendo na nossa escola e com uma renda igual ou superior a R$10.000 e uma mensalidade na faixa dos R$1.200, R$1.500, essa família é nosso público-alvo. A gente tem que ser capaz de convertê-la, né? Ou seja, de fazer com que ela efetivamente matricule na escola, obviamente apresentando a nossa proposta de valor, etc. Agora, se a gente tem nesse mesmo exemplo, dessa mesma família, 3 filhos, a gente começa a ter uma família que de alguma forma vai ter alguma dificuldade de matricular na nossa escola,
porque do ponto de vista financeiro, 3 filhos, né, numa conta simples aqui, custariam R$ 4.500 e ultrapassariam em muito a média do que as famílias dão conta de investir em educação privada. Pizza no domingo, antigamente, como é que funcionava, né? A gente tinha que ligar lá na pizzaria. Para ligar, a gente já precisava ter o imãzinho de geladeira lá com o nome da pizzaria. Ligava. Na hora que a gente ligava, tinha que torcer para atender, porque estava super demandada a pizzaria no domingo à noite, e aí demorava para danar para atender. Quando conseguia atender, ele narrava ali quais eram os sabores que estavam disponíveis por telefone, você escolhia aquilo, e no final ainda ele perguntava assim, antes de desligar, troco para quanto, né? Ou seja, era um processo e a gente ficava esperando, torcendo para a pizza chegar quente ainda, porque não sabia em quanto tempo que ela chegava para a gente. Esse processo era um processo que carregava muito atrito, né, professor? Eram muitos empecilhos, muitos obstáculos para que o consumidor conseguisse comprar esse produto. E quando eu olho para a escola hoje, fazendo essa analogia, né, eu sinto que a gente ainda está, em algumas escolas mais cartorais, como o senhor diz, a gente ainda está com esse processo antigo, onde a gente precisava ligar no balcão e pedir uma série de coisas. Então, como é que a gente olhou para esse processo? A gente olhou para esse processo pensando em tirar atritos para proporcionar uma melhor experiência para o pai do aluno. O pai do aluno, ele, na medida em que ele quer matricular o filho na escola, ou que ele quer pagar uma mensalidade da escola, é muito importante que a gente assegure que ele vai conseguir fazer isso com uma certa fluidez, com bastante facilidade mesmo. Então foi para isso que a gente trabalhou, para que esse processo de rematrícula fosse super fluido, as coisas já viessem super preenchidas, resolvidas em poucos cliques, e que da mesma forma, do ponto de vista de atendimento, do ponto de vista inclusive de autoatendimento, quando o pai quisesse entrar lá e efetuar um pagamento sem necessariamente conversar com alguém, né, porque às vezes falar de uma dívida e tudo isso passa por um constrangimento, que a gente pudesse oferecer formas que fossem mais fluidas mesmo, desse pai se relacionar com a escola. Então, acho que isso é algo que passa pelo assunto que nós começamos nosso bate-papo hoje, né? A do encantamento, o processo de colocar a família no centro de tudo e a gente conseguir proporcionar uma experiência muito boa para essas famílias quando elas estiverem usufruindo do serviço da escola. Eu hoje desconheço uma ferramenta melhor para a gente conseguir dialogar com essas famílias ao longo do ano letivo do que a pesquisa de satisfação, né? E a própria conversa, o diálogo com as famílias, né? Então, acho que esse é um ponto super importante para o gestor repensar a sua própria rotina do ponto de vista de relacionamento de longo prazo com as famílias. A gente precisa ser capaz de escutá-las. E o ser capaz de escutá-las significa ter métodos, ter processos que ajudem a gente a, de forma estruturada, captar, né, essas informações que estão lá na cabeça dos pais dos nossos alunos e dos nossos alunos, né? Então, pesquisa de satisfação é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta essencial. E pesquisa de satisfação, professor, e de novo, a gente não roda no final do ano ou durante o processo de rematrícula, não. Porque quando a gente roda ela só no final do ano, o ano já se foi e a gente não tem mais como agir, né? Então, muito do que a gente tem conversado com as escolas, inclusive por meio de alguns parceiros que ajudam a escola a estruturar esse processo, a estruturar, a conhecer mais desse método e implantar esse método na sua respectiva escola, é de forma sistemática. Trabalhar pesquisas de satisfação, entender qual que é o nível de satisfação do ponto de vista numérico mesmo, do ponto de vista quantitativo das famílias, e entender quais famílias estão mais propícias a fazer a rematrícula, porque estão satisfeitas, e quais são aquelas famílias que estão mais atritadas com a escola e que, consequentemente, representam um risco maior do ponto de vista de evasão. Isso, relacionamento, bom relacionamento entre prestador de serviço e cliente
é algo construído do ponto de vista cultural, algo que o gestor não vai conseguir fazer sozinho. Quando a gente fala em cultura empresarial, cultura de gestão, nós estamos falando de uma mensagem super importante, um valor mesmo que a escola carrega, e que ela é repetidamente trazida para o ambiente da equipe e, consequentemente, para o ambiente dos clientes. Então, do que é que nós estamos falando aqui do ponto de vista mais prático, né? Não existe a mínima chance de um gestor conseguir agradar às famílias que estudam, construir esse relacionamento, essa confiança, sem o apoio sistemático e cultural de toda a sua equipe. Então, isso necessariamente passa pelo engajamento da equipe. Quando a gente fala de fidelização, a gente está falando, e do ponto de vista cultural, a gente está falando de todos os colaboradores da escola engajados em assegurar que cada uma daquelas famílias, de fato, vão permanecer na escola. É só assim que a gente consegue, de fato, fidelizar, né? Essa fidelidade, ela vem, e aí eu acho que vale a pena citar um exemplo aqui, eu acho que ilustra bem a importância do engajamento da equipe nesse processo de fidelização. A gente tem, às vezes, um pai que ele não frequenta a escola. Ele não entra na escola, ele não passa, ele está sempre ocupado, ele está sempre corrido. Então, a conexão dele com a escola acaba sendo a portaria ali, a recepção da escola. Ele vai lá todo dia, deixa o filho dele e vai embora. Então, na hora que ele vê como que o filho dele é recepcionado na porta da escola, com um sorriso lá, com um abraço, com um acolhimento, a impressão que ele passa a ter da escola é aquela impressão, é aquela visualização que ele tem diária do relacionamento que foi construído por aquele pai com aquela família. Daí porque eu dizer que é impossível para o diretor conseguir fazer isso sem o engajamento da equipe, né? Ele precisa assegurar que quem está ali à frente está construindo esse relacionamento e essa fidelização com essa família, bem como todos os outros profissionais que estão trabalhando na escola, que também precisam ter essa mesma preocupação, né? Toda vez que está recebendo uma família, toda vez que está conversando com uma família, está preocupado do ponto de vista cultural, do ponto de vista mais do propósito mesmo daquela pessoa, daquele profissional, de fidelizar aquela família e, consequentemente, manter aquela família na escola ano após ano. Eu costumo dizer que um time sem metas é um avião sem radar. A gente não sabe em que direção que a gente está indo, para onde que a gente está indo. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que cada gestor precisa refletir é quais são as metas. Quais as metas que o mantenedor da escola está desejando para a sua própria escola. Então, do ponto de vista de crescimento, para onde é que nós estamos indo? Quantos alunos? Em quais segmentos? Em quanto tempo? Na medida em que a gente constrói esse plano de metas, a gente precisa informar a nossa equipe, ou trabalhar com a nossa equipe, a divulgação dessas metas. Então, é absolutamente importante esse ponto que eu estou trazendo, da escola conseguir definir metas, né? E na medida em que ela define quais metas são essas, metas de crescimento, metas de retenção, metas de número de alunos por sala de aula, por segmento, por ano, a gente, na medida em que a gente define essas metas, a gente compartilhar essas metas e reforçar com a nossa equipe, demonstrar para a nossa equipe como que a gente está evoluindo nessas metas. Então, como que isso se dá do ponto de vista prático, na medida em que a gente define propriamente dito as metas que a gente quer para a nossa escola? A gente precisa começar a estabelecer algumas bases comparativas. Então, a gente precisa olhar para a nossa campanha de captação, por exemplo, do ano passado, e falar assim, ok, eu estou com 30 dias de um total de 90 dias que eu vou ficar com a campanha na rua. Nos primeiros 30 dias desse ano, como que está o comparativo de matrículas efetivadas, sala por sala, ano por ano, segmento por segmento, comparado com os mesmos primeiros 30 dias da minha campanha do ano passado? E por que isso? Eu volto lá na história do avião, né? Quem está dirigindo uma escola
precisa naturalmente tomar decisões. Sem radar, o que acontece com o avião? Ele entra numa nuvem e coloca todos os passageiros em risco. Por isso a importância do radar. E aí é por isso que a gente precisa, de fato, definir as metas e depois acompanhar essas metas enquanto diretor da nossa escola. Porque na medida em que a gente está enxergando algum tipo de desafio em relação a concretizar essas metas, a gente precisa ser capaz de, a partir dessa análise, tomar decisões de mudança de rota, né? É uma pergunta desafiadora, né? Toda vez que a gente fala do futuro, enfim, a gente pode enxergar diversos cenários, mas eu olho para esse futuro com muito otimismo, porque eu reconheço que as demandas que hoje acontecem nas nossas escolas, elas são muito desafiadoras, né? A gente tem tido muitas novas demandas, então, de novo, rodando escola do Brasil afora, eu vejo com o quão desafiador tem sido o cenário atual, do ponto de vista de padrão de comportamento, do ponto de vista de formação das nossas famílias, do ponto de vista do que é a expectativa que as famílias têm em relação à escola. Mas, por outro lado, professor, o que eu vejo é que o mundo se desenvolve do ponto de vista de tecnologia, o mundo cria inteligência artificial, nós já passamos pela internet, nós já passamos por N transformações e cada vez mais a escola se coloca num lugar e num papel mais importante do ponto de vista de aprendizado. Se antes a gente podia estudar no comecinho da nossa vida e depois parar de estudar e, literalmente, só aproveitar desse processo de aprendizagem que a gente teve lá na base, né, ao longo de toda uma jornada profissional, hoje isso não é mais verdade. A gente precisa voltar para a escola todo santo dia, todo mundo é aluno de novo, né? O senhor falou que aprende muito comigo, mas sou eu que aprendo demais com você e com todo o time aqui do Cinep e com os mantenedores com quem a gente conversa. Então, o desafio ele é muito grande, os temas são muito amplos. Nós falamos aqui hoje sobre vários temas relacionados à vida do gestor escolar, sobre como que ele precisa estar atento para alguns dados macroeconômicos. Nós falamos de índice de natalidade, nós falamos de concessão de crédito, da forma de atendimento ao cliente. Então são assim inúmeros assuntos que fazem com que a gente precise voltar para a nossa condição de aluno, se colocar no lugar do aluno que precisa aprender, que precisa cursar novas frentes. Vi aí que o próprio Cinep está promovendo uma série de MBAs relacionados ao desenvolvimento do gestor, ao coordenador pedagógico também. Então, eu vejo o futuro da educação com muito otimismo. Eu acho que nunca, né, a gente teve tanta coisa, tanta informação, tanta necessidade de aprender, e eu não tenho dúvida que a escola tem um papel absolutamente relevante nesse ponto. Eu queria, antes de mais nada, agradecer de novo a oportunidade aqui do Cinep e ao tempo de você, mantenedor, que nos acompanhou aqui nesse bate-papo super agradável hoje, e reforçar aqui a importância da gestão e do time de gestão no dia a dia da sua escola, né? Quando a gente fala de rematrícula, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de sustentabilidade financeira, nós estamos falando de temas que são absolutamente complementares à proposta pedagógica e à entrega pedagógica que é feita pelo time pedagógico, que já faz isso com tamanha excelência. Então, eu queria, de novo, disponibilizar o meu contato do Isaac também, então procure lá nas redes sociais, o Isaac Educação, para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Fico aí, estou sempre presente no Cinep, né, professor? Fico aí completamente à disposição, ou por meio do Cinep, ou num contato direto por meio das nossas redes sociais e sites, à disposição do mantenedor que quiser esticar um pouquinho mais esse